Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, mais uma vez, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre geradores. Vem comigo na tela. Então, curva característica de um gerador. A gente vai falar um pouquinho sobre essa curva característica, tá? Ou seja, quando a gente fala em curva característica, na realidade a gente está falando de uma maneira gráfica de representar um gerador. Então, se eu quero representar um gerador, observando para essa equação, né? Isso aqui, para quem não se lembra, é a equação do gerador. Então, a tensão lançada nos terminais é a força eletromotriz subtraída de R vezes I, onde R é a resistência interna e I é a corrente. Né? Analisando essa equação, vocês percebem que isso daqui é uma equação do primeiro grau, porque não tem nada elevado ao quadrado. Se tivesse alguma coisa elevada ao quadrado, seria uma equação do segundo grau. Observem outra coisa também. Isso daqui, o U é medido em volts, o E é medido em volts, e a corrente é o quê? É medida em ampere. O E é medido em ohm. Só que a resistência interna aqui vai ter um valor fixo, não muda. O que pode mudar dentro do meu gerador? A voltagem dele e a corrente elétrica. A resistência interna, ela não muda. Beleza? Então, se eu for representar isso daqui graficamente falando, a minha tensão vai ser máxima quando eu tiver a força eletromotriz, o Ezinho, certo? Nessa situação, olhando pelo gráfico aqui, ó, minha corrente vale quanto? Ó? 0. E o meu U é igual a E. Beleza? Então, a gente viu num exercício na aula passada e isso aqui acontece quando? Né? Quando a minha corrente é igual a 0. Quando minha corrente é igual a 0, a força eletromotriz é igual a U. Beleza? E olha só o que acontece. Ó, observando o gráfico. Quando a minha tensão for 0, aí ocorre a minha máxima corrente, que é a chamada corrente de curto-circuito. Beleza? Esse θzinho é apenas para indicar que existe um ângulo formado aqui entre a reta e o eixo da corrente elétrica. Beleza, galera? Então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a lei de Pauli. O que diz para a gente a lei de Pauli, né? Essa lei ela vai ser utilizada para a gente se a gente tiver a seguinte situação. Ó. Então, imagine que eu tenho aqui um gerador. Imagine que além do gerador eu tenha também um resistor. Então está aqui o meu resistor, está aqui o meu gerador. Então imagine isso daqui como se fosse uma grande pilha, beleza? Então nessa situação, como é que eu faço para calcular a força eletromotriz? Né? Esse cientista aqui, o Pauli, ele fez o seguinte, ele aplicou a lei de Ohm, né? Utilizando aqui os elementos do gerador e do resistor. Lembra que a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I? Analisa comigo o seguinte, se eu quero a minha tensão total, eu tenho o quê? A força eletromotriz. Se eu quero a minha resistência total, perceba que esses dois resistores aqui, eles estão associados em série, tem um único caminho para a corrente elétrica, certo? Beleza? Então, quando eu tenho um único caminho para a corrente elétrica, eu tenho uma associação em série. Então, como que eu calculo dois resistores associados em série? Eu somo os dois. Então, aqui vai ser R mais Rzinho. E a minha corrente total, I. Tá? Então, isso daqui é a chamada lei de Pauli. Força eletromotriz é a soma das resistências vezes a corrente. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Outra coisa importante que eu quero que vocês saibam aí sobre os geradores é que a gente também consegue associar geradores. Qual que é a ideia de associar geradores? Combinar geradores para que eu tenha valores de tensões diferentes se eu tivesse eles individuais. Por exemplo, quando eu coloco duas pilhas dessa maneira aqui, eu estou associando dois geradores. Uma pilha, na verdade, é um gerador. Nesse caso aqui, eu tenho uma associação em série. Como que eu sei que é em série, professor? A corrente elétrica vai ter um único caminho. Então, para associar dois geradores em série, a gente vai fazer o seguinte, barra maior positiva, barra menor negativa.
positiva. Você vai ligar um positivo de um gerador ao negativo do outro. Ó, positivo de um ao negativo do outro. Se fosse as pilhas, né, você ia ligar o bicozinho da pilha no lado amassadinho da outra pilha, certo? Ou seja, positivo com negativo, positivo com negativo. Isso daqui é a associação de geradores em série, tá? Então, como que eu faço aqui para calcular a minha força eletromotriz equivalente, galera? Para eu calcular a força eletromotriz equivalente, basta eu somar a tensão, né, a tensão eletromotriz em cada pilha. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 pilhas, é 1 mais é 2 mais é 3. Beleza? E a resistência interna, galera? Como que eu calculo? A resistência interna, como está associada em série, as resistências também estão associadas em série. Para calcular resistências em série, basta somar. Tá? Então, resistência equivalente, R1 mais R2 mais R3. Gerador equivalente, né? Força eletromotriz equivalente, vou somar aqui os 3. No meu exemplo foi 3, tá? Mas aqui eu posso ter 2, posso ter 10, 5, qualquer número que eu queira, tá? Tranquilo, galera? Eu fiz com 3 aqui, mas isso daqui é válido para N geradores. Vamos falar rapidinho aqui da associação em paralelo. Então veja bem, galera, a associação em paralelo vai acontecer quando eu tiver a seguinte situação. Vamos analisar aqui, ó. Primeiro aqui, depois a gente olha para o circuito ali. Então, um lado o bicudinho da pilha, né? Positivo, o fundo negativo. Então, veja bem, associar gerador em paralelo é quando eu ligo 2 ou mais geradores positivo com positivo, negativo com negativo. Uma maneira de reconhecer isso dentro de um circuito é observar que a corrente elétrica ela vai ter 2 ou mais caminhos. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, um pedaço da corrente desce, um pedaço da corrente sobe. E aqui eu tenho mais corrente desse gerador aqui subindo, ó. Vendo que eu tenho correntes contrárias, né? E aqui, mesma história, ó. Essa corrente aqui, parte vai descer, e aqui vai querer mandar corrente subindo. Lembrando, positivo. Lembra que a corrente sai do positivo para o negativo? Né? Negativo. Beleza? Então, repetindo o que eu falei, ó. Então, no gerador 1, a corrente vai vir aqui. Quando chegar nesse ponto, a corrente do gerador 1, um pedaço vai descer, um pedaço vai vir para cá. Só que essa corrente do gerador 1, ela vai se opor à corrente do gerador 2 aqui, que está subindo. Beleza? E mesma coisa no 3. Ok? Então, vamos lá. Parece meio estranho associar geradores, já que as correntes aqui estão contrárias uma à outra, né? Então, olha só, galera, a gente vai associar geradores em paralelo somente quando os geradores forem iguais, tá? O que eu quero dizer iguais? Mesma força eletromotriz, mesma resistência interna, beleza? Então, nessas condições, eu consigo associar os geradores em paralelo. Quando eu tenho geradores que não são iguais, por exemplo, vamos supor que esse tem 3 volts e 1 de resistência interna, 1 ohm. Vamos supor que esse tivesse 5 e 2 ohms. Se são diferentes, eu vou associar em paralelo, só que a gente não vai estudar aqui no ensino médio. Beleza? Então, quando eu tenho geradores iguais, a gente vai calcular eles da seguinte maneira. A minha força eletromotriz equivalente ela vai ser igual em todos os geradores, tá? Então, se eu tiver 3 geradores, igual ao gerador 1, que é igual ao gerador 2, que é igual ao gerador 3. Então, vamos entender um pouco melhor. Se eu tenho aqui uma pilha de 1,5 volt, o que isso significa? Para associar geradores iguais em paralelo, o meu gerador 2 também vai ter que ter 1,5 volt, o meu gerador 3 também vai ter que ter 1,5 volt. Quanto que é a minha força eletromotriz equivalente? 1,5 volt. Né? E a minha resistência equivalente? Né? Eu vou pegar a resistência interna, que é igual para qualquer um deles, e vou dividir por N, onde N é o meu número de geradores. Tá? Então, se eu tivesse 3 geradores, dividiria por 3. Se eu tivesse 2 geradores, dividiria por 2.
Se eu tivesse um gerador, dividiria por 1. Na verdade, se tivesse um gerador, não teria uma associação, né? Para ter uma associação, tem que ter 2 ou mais. Galera, é o seguinte, aí vocês podem achar estranho. Beleza, na associação de geradores em série, eu tive um ganho de energia, né? Por quê? Quando eu juntava os geradores, eu tinha uma força eletromotriz maior. Já no paralelo, eu tenho igual. Então, se não vai mudar a voltagem do meu gerador, por que eu associo eles em paralelo? A resposta para isso, galera, está associada à durabilidade. Então, quando eu quero associar geradores em paralelo, eu quero que essa tensão de 1,5 volt ela dure por mais tempo. Então, se eu associei 3 geradores aqui de 1,5 volt em paralelo, vai durar 3 vezes mais tempo do que se eu tivesse só uma pilha de 1,5 volt. Essa é a maior vantagem dos geradores em paralelo. Enquanto que os geradores em série, a maior vantagem é que você aumenta a tensão, né, a força eletromotriz. Ficou claro, galera? Vamos para um exercício aqui, então. Vamos lá. Dada a associação de 3 geradores iguais em série, determine a resistência equivalente interna e a força eletromotriz equivalente. Aí ele fornece para a gente os valores de E, ele diz que é 40 volts e o valor da resistência interna é 4 ohms. Então vamos entender aqui, galera. Ele diz que os geradores são iguais. O que isso significa? E1 igual a E2 igual a E3. R1 igual a R2 igual a R3. Quanto que vale o E? 40 volts. Quanto que vale o Rzinho? 4 ohms. Aí ele pede para a gente o seguinte, ó, resistência interna equivalente e força eletromotriz equivalente. Então vamos lá, ó. A minha força eletromotriz equivalente vai ser a soma de todas as forças eletromotrizes. No caso, no meu exemplo aí, eu tenho 3. A minha resistência interna equivalente vai ser a soma das resistências internas. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar a minha força eletromotriz equivalente? Se são iguais, eu vou somar 40 mais 40 mais 40. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. 40 mais 40 mais 40. Ou ainda poderia pensar que é 3 vezes 40. Não estaria incorreto, tá? Então, 40 mais 40, 80. Mais 40, 120 volts. E as resistências internas aqui? A gente viu que cada uma vale quanto? 4. Então, aqui vai ficar para a gente 4 mais 4 mais 4. Ou seja, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, se eu combino esses 3 geradores aqui da figura, eu tenho 120 de força eletromotriz e uma resistência interna de 12 ohms. Tranquilo, galera? Para a gente encerrar, vamos fazer uma agora sobre a associação em paralelo. Dada a associação de geradores iguais em paralelo, determine a resistência interna equivalente e a FEM equivalente. Aí ele fornece, né, que o Ezinho vale 1,5 volt e que o Rzinho vale 3 ohms. Pela figura a gente já via, né, que isso daqui é 1,5 volt. Então vamos lá, galera. Se isso daqui são geradores iguais, estão associados em paralelo, eu sei que a minha força eletromotriz equivalente é igual em cada bateria. Ou seja, quanto que vale a minha força eletromotriz equivalente? 1,5 volt. Beleza? E aqui, quanto que vale a minha associação equivalente? A minha resistência equivalente, perdão, falei associação, né? Resistência equivalente vai ser a resistência interna dividido por N, onde N é o número de geradores. Quantos geradores eu tenho? 3. Então, no caso aqui, o meu Nzinho vale 3. Minha resistência interna é 3 também. Então, vai ficar como aqui para nós? 3, né, resistência interna, dividido por 3. Ou seja, 1 ohm. Beleza? Qual que é a grande vantagem de usar a associação de geradores em paralelo?
é que você aumenta a durabilidade. Se você usasse só um de 1,5 V, né, você ia ter uma durabilidade aqui da pilha bem menor. Você usa 2, 3 ou mais, você tem uma durabilidade maior. Tá? Um exemplo legal disso daqui é em controles de TV aí. Alguns são associados em paralelo justamente para ter uma durabilidade maior nas pilhas. Lembrando que toda pilha é um gerador. Galera, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Então, nessa imagem aqui, eu deixo para vocês um esquema mental. Não fui eu que criei, foi o Brasil Escola. Mas esse esquema mental aí pode ajudar vocês aí sobre o que vocês precisam saber sobre os geradores. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida aí estou à disposição. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e fui!